noite. Portugal volta a estar na moda e os destaques positivos na imprensa internacional são cada vez mais frequentes, seja pela boa maneira de receber, pela arquitetura, pela gastronomia ou pelas horas de sol. Mas, em boa verdade, a percepção internacional sobre o cumprimento das regras no nosso país está muito longe do aceitável. A informalidade é a regra e por detrás desta palavra está um mundo de coisas negativas, desde a simples falta de pontualidade nas reuniões até ao não cumprimento dos contratos e, mais grave do que isso, enganar, defraudar, corromper e ser corrompido. É um dos grandes problemas que bloqueiam o investimento internacional e também a confiança dos investidores nacionais. Ser roubado por um sócio, ser alvo de burla, ser aliciado por esquemas de corrupção para poder investir, para conseguir uma licença, para desbloquear um processo e até para obter uma decisão da justiça. A corrupção em Portugal não afasta só o investimento. É um cancro que mina a concorrência leal entre as empresas, obriga os cidadãos a pagar muito mais do que devia pelos bens e serviços e, em grande escala, desvia milhões e milhões de euros dos contribuintes que deviam ser utilizados para outros fins. Os casos são cada vez mais e mais surpreendentes, desde um ex-primeiro-ministro apanhado nas malhas da corrupção, a um ministro envolvido em esquemas de facilidades na obtenção de vistos, vários responsáveis do Estado envolvidos em corrupção na área da saúde, como acabámos de ver, mas também corrupção em escolas de condução, na Polícia Judiciária, nas outras polícias, até nos tribunais. Nada parece estar a salvo. E é precisamente nesta altura que há uma meia dúzia de condenados por corrupção nas cadeias portuguesas e outros 20 suspeitos em prisão preventiva. Nos tribunais o crime fica quase sempre impune perante a dificuldade da prova. A Polícia Judiciária, no entanto, assegura que há cada vez mais corruptos detidos. Ainda há dias, o homem forte da Judiciária gabava-se dos números. Detivemos, no espaço de 11 meses, 119 pessoas, o que significa que a cada 3 dias nós prendemos um corrupto. E que efeito deles? 2 dos mais conhecidos aguardam em casa o desenrolar da investigação. Orlando Figueira, procurador do Ministério Público, suspeito de ter recebido 630 mil euros para arquivar o processo contra o antigo presidente da petrolífera angolana. E Dias Santos, ex-coordenador da PJ, suspeito de receber dinheiro de traficantes de droga em troca de informações. Estão agora com pulseira eletrónica depois de terem estado em prisão preventiva. As cadeias portuguesas rebentam pelas costuras, mas descobrir corruptos ou suspeitos disso é como encontrar uma agulha no palheiro. Há, nesta altura, 12 condenados. Representam 0,1% entre os mais de 11.600 que cumprem pena. Em prisão preventiva estão ainda outros 20 suspeitos de corrupção a aguardar o verdito da Justiça. Os números têm sido idênticos nos últimos 3 anos. Destaca-se, no entanto, os 35 preventivos de 2014, entre os quais estavam os 3 altos dirigentes da administração pública detidos no caso dos vistos Gold e um ex-primeiro-ministro. Há mais de 2 anos que Sócrates transporta o rótulo de suspeito de corrupção. A investigação está convencida que recebeu mais de 20 milhões de euros para beneficiar negócios do Grupo Lena e do Grupo Espírito Santo. Detido à saída de um avião, esteve preso na cadeia de Évora, depois preso em casa e agora, ainda sem acusação, percorre o país a fazer conferências e a atacar o Ministério Público e o juiz que lhe deu ordem de prisão. Não há propriamente um processo em que haja uma investigação para descobrir um crime. O que há é um alvo, e a investigação não é propriamente uma investigação a um crime, mas é uma investigação a um alvo. Isto é, uma perseguição a alguém. Com o antigo governante sob suspeita há tanto tempo, o processo passou a ser crucial para a credibilidade do Ministério Público e da Justiça em geral. Ninguém mais do que nós pretende dar o despacho final neste processo. Eu em concreto. E eu penso que quando as pessoas trabalham seriamente e de forma honesta, eu sinto-me tranquilo relativamente ao meu trabalho. Mas também sente que é uma prova de fogo este processo? Claro que é. O Ministério Público alega que o crime é complexo de investigar, especialmente quando dependem das autoridades de outros países para descobrir o rastro do dinheiro escondido em offshores e esquemas financeiros obscuros. Em casos mais simples, sobretudo os que envolvem elementos das forças policiais, os tribunais ainda se contentam com as provas levadas pela acusação, como aconteceu com os 10 militares da Brigada de Trânsito da Albufeira, que há 10 anos tiveram que cumprir pena de cadeia.
Os militares recebiam dinheiro, combustível e materiais de construção em troca do perdão de multas. Não digo mais nada. Não digo mais nada. Com os titulares de cargos públicos, a conversa é outra. Nos últimos anos, foram vários os que estiveram debaixo de suspeita, mas poucos os que acabaram condenados. Isaltino Moraes não conta, esteve preso, de facto, mas por fraude fiscal, a corrupção caiu nos recursos. Abílio Curto e Júlio Santos, os antigos autarcas da Guarda e de Celurico da Beira, são exceções que tiveram mesmo que cumprir penas de cadeia depois de se provar que tinham mesmo sido corrompidos. Para a história, fica o caso de Costa Freire, o primeiro político a enfrentar uma condenação depois do 25 de Abril. Em janeiro de 94, o antigo secretário de Estado da Saúde viu o tribunal aplicar-lhe uma pena de 6 anos de prisão, mas depois dos recursos, o julgamento teve que ser repetido e o processo acabou por prescrever. E para debater o tema da corrupção no nosso país, convidámos várias personalidades da vida pública nacional. António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Luís Mira Amaral, gestor de empresas e bancos, ex-ministro da Indústria. João Paulo Batalha, diretor executivo da organização Transparência e Integridade, e também Henrique Neto, gestor e empresário habituado a enfrentar as teias pesadas da burocracia em Portugal. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Começo por si, António Ventinhas. Eu, quando era estudante há mais de 30 anos, sentia que era possível acabar com casos de corrupção de que ia ouvindo falar, que ia vendo nos jornais. Sentia que, à medida que chegasse uma nova geração ao poder económico e ao poder político, podíamos reduzir este fenómeno. Mas, afinal, o que eu concluo 30 anos depois é que são cada vez mais os casos. O que é que se passa no nosso país? Aumentou este fenómeno porquê, na sua opinião? Mais boa noite e agradeço o convite da SIC para estar aqui presente. Na minha opinião, não se trata de um aumento do fenómeno, mas, digamos, de uma maior visibilidade destes casos. Ou seja, a partir do momento que o Ministério Público começou a ter mais algumas condições de investigar, designadamente com a criação de um Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com o recrutamento de alguns procuradores especializados para se dedicarem a esse tipo de investigação, que a própria Polícia Judiciária começou também a ter departamentos especializados para investigar este tipo de crimes. E em que, em certa medida, eu digo só em certa medida, começou a haver uma maior percepção e uma maior, digamos, apetência dos órgãos de comunicação social para este tipo de casos e também uma maior sensibilização por parte da população para reprimir este tipo de situações. Digamos que começou a estar na ordem do dia a corrupção. E a partir do momento que a corrupção começou a estar na ordem do dia, por diversos casos, também começaram a ser dadas mais algumas condições que permitiram avançar muito na investigação de alguns casos. Mas a natureza dos casos também passou de alguns milhares para muitos milhões e até dezenas e centenas de milhões. Exatamente. E até milhares de milhões. Exatamente. Quando nós falávamos de corrupção aqui há 10 anos atrás, o que nós falávamos era dos soldados da GNR que eram apanhados na estrada a perdoar umas coimas, falávamos dos fiscais das câmaras municipais, dos pequenos autarcas das juntas de freguesia, portanto falávamos da pequena corrupção. Isso não causava um grande incómodo. Mas hoje em dia a corrupção, desgraçadamente as investigações de corrupção, atingem outros patamares. E digamos que agora a visibilidade e o mediatismo desses processos atinge, digamos aqui, repercussões bastante grandes, não só a nível nacional, mas também até a nível internacional. Está a dizer-me que os fenómenos sempre existiram, a mediatização ou a exposição pública é que é maior, mas a natureza dos casos também é mais grave. Exatamente. Não sabemos se no passado não existiam casos igualmente similares. O que nós verificamos é que muitas das vezes só se detecta o caso hoje, mas quando se começa, digamos, a puxar a investigação para trás, verificamos que são casos com práticas já muito antigas. A investigação muitas vezes não vai mais além para trás por causa da questão da prescrição, ou seja, a partir de um determinado limite os factos já estão prescritos e, portanto, não vale a pena investigar a partir de um determinado número. Mas nós verificamos que há práticas que duram há muitos e muitos anos, ou seja, revelam-se agora, mas já existiam, são práticas que já existiam há muito tempo. Mas somos um povo mais corrupto que outros ou, na sua percepção, nem por isso? Estou a falar a nível europeu. Eu penso que existe uma cultura em Portugal que facilita a corrupção. E essa cultura é uma cultura já antiga, a famosa cultura da cunha,
em que muitas das vezes até alguém que sobe na vida e depois, se não ajuda o amigo, o primo, o familiar, até é dito na forma comum, vejam lá, subiu, já não se lembra da família, nem sequer nos ajudou, nem nos arranjou um cargo onde está. Portanto, esta é uma, digamos, uma mentalidade reinante entre nós. E depois também nós não penalizamos muito socialmente, começamos agora a penalizar, mas ao longo do tempo nunca penalizámos muito socialmente quem efetuava crimes de corrupção. Quem fazia corrupção era a pessoa que era esperta, era a pessoa que conseguia subir na vida facilmente e que, portanto, até era bem vista pela generalidade da população. Portanto, quem conseguia fugir aos impostos é que realmente estava bem, quem conseguia, através de esquemas, enriquecer na vida é que estava bem. E isso levou a uma cultura muito grande na área da corrupção. E existe liberdade para investigar hoje? Hoje existe liberdade para investigar. Mas a investigação tem muitas limitações. E quando eu digo isso, é que a liberdade tem que ser acompanhada de mais alguma coisa. Isso é a mesma coisa que eu muitas vezes dizer que um pai dizer ao filho que tens toda a autonomia do mundo para investigar, mas quem tem o dinheiro sou eu. Está a ficar pior esse conjunto de limitações? Existem algumas limitações que são complicadas, designadamente uma que foi até introduzida recentemente na Lei da Organização do Sistema Judiciário, que tem a ver com a reafetação de magistrados e que, portanto, implica que tem problemas ao nível da autonomia interna dos magistrados do Ministério Público. E, portanto, existe uma cultura, a nova Lei da Organização do Sistema Judiciário, não de agora, mas já de há uns anos atrás, cria um sistema muito na base da gestão, mas também de muita funcionalização dos magistrados e em que isso pode levar a problemas graves em termos no futuro, ou seja, se alguém conseguir controlar o topo da pirâmide, quer-se uma estrutura muito hierarquizada, muito de obediência, muitas vezes, ao superior hierárquico e em que quem não entre, digamos, nesse esquema poderá ser prejudicado. Uma das funções essenciais do Ministério Público e que preserva a autonomia do Ministério Público é que cada magistrado do Ministério Público tenha a autonomia de poder recusar-se a cumprir ordens ilegais até do próprio Procurador-Geral da República. Já lá vamos a esses aspectos, porque são muito importantes para esta matéria, mas antes disso, Luís Mira Amaral, esta questão da corrupção e daquilo que aparece como visível, que comprovadamente atinge montantes muito maiores do que antigamente e os casos cada vez mais em quase todas as áreas da nossa vida social, política e económica. O que é que comentário lhe oferece? Deixe-me primeiro dizer que é dos livros que, quanto maior é a intervenção do Estado na economia e, sobretudo, é mais opaca e menos transparente, mais favorece os fenómenos de corrupção. E, portanto, aquela velha ditado do povo que depois os agentes criam dificuldades para vender facilidade. Isso é dos livros, é geral. Depois devo dizer que eu não considero, mas não sou um especialista, isto é o meu sentimento, penso que será um sentimento de bom senso, é que não considero que o país seja mais corrupto hoje do que se calhar há 20 anos, o que se calhar há, felizmente, hoje, uma maior transparência e mais meios nas entidades que devem investigar que explicita esse fenómeno de uma forma que não havia antes. Por exemplo, mas também não nos lembramos de um ex-primeiro-ministro a contas com a justiça em casos de corrupção, pelo menos até agora, desde há 40 anos. Devo dizer, se vivesse em ditadura, não houvesse imprensa livre, era muito mais fácil escamotear e camuflar estes fenómenos do que, felizmente, vivemos em democracia, com uma imprensa livre, sociedade aberta e com mais meios para investigar. Depois chamo-lhe a atenção de uma coisa curiosa que as pessoas não têm consciência. Em termos económicos, corrupção não é apenas quando um agente ao serviço do público recebe dinheiro. Tecnicamente, em termos económicos, e a teoria das escolhas públicas, das public choice, refere isso, é que se um agente público faz coisas ou gasta dinheiro para ser reeleito ou no interesse próprio, em vez de ser no interesse do público, isso, tecnicamente, é corrupção. Portanto, corrupção tem um sentido, em termos económicos, mais lato que aquele de só receber dinheiro para fazer um favor a outros. E, portanto, eu percebo que a sociedade portuguesa hoje conhece muito mais casos de corrupção, mas não penso que o país esteja mais corrupto. Talvez tenha mais dinheiro e haja sítios que haja mais dinheiro disponível que num passado em que o país era mais pobre do que hoje em dia, apesar das dificuldades económicas que tenha, e, portanto, isto incite, propicie a que haja tipos a tentarem ter a mão na massa, que diria o povo, mais facilmente, mas, sobretudo, o que eu penso é que, felizmente, há maior divulgação, maior publicitação, mais meios para investigar e, portanto, mais transparência na matéria.
Portanto, aquilo a que estamos a assistir, a descoberta de casos em praticamente todos os setores, na sua perspectiva, é positivo, estão a ser identificados e combatidos. É positivo no sentido em que há mais transparência, mais facilidade de divulgar e tratar estes casos do que havia no passado. Para mim não é líquido, mas não sou especialista, é uma questão de bom senso, que a sociedade portuguesa seja mais corrupta hoje do que estava no passado. E também devo dizer que não penso que a sociedade portuguesa seja mais corrupta que outras sociedades democráticas e europeias, nossos parceiros. Por exemplo, devo dizer o seguinte, dou-te só um exemplo. Em Espanha era conhecido que era um país em que circulavam notas de dinheiro de maior dimensão. Algumas notas de 500 euros para escapar aos registros. Era muito mais que em Portugal. E até foi em nome do caso espanhol que o Banco Central Europeu acabou com esse tipo de notas. Portanto, quando há circulação de dinheiro que não passa pelo setor bancário, há logo uma suspeita que é dinheiro sujo, que indicia corrupção. Portanto, é chamar-lhe a atenção que também não pensemos que o nosso país é o mais corrupto da Europa nessa matéria. João Paulo Batalha, precisamente esta percepção internacional sobre o nosso país, como trabalha num organismo que faz estes estudos e que analisa muitas das outras realidades, que comentário é que suscita essa nossa posição portuguesa em que todos os dias nos deparamos com novos casos e casos dentro do sistema da administração pública, mas não só, também no setor privado? Pois, em termos comparativos, os índices mostram isso, que Portugal caiu de forma relativamente vertiginosa nos últimos 10 anos, a partir dos anos 2000, e que nos últimos anos estancou essa queda, o que é positivo, e estancou essa queda exatamente quando começámos a ser mais ativos no combate à corrupção e na investigação de alguns casos. Qual foi o ano de viragem? O ano de viragem... Esta última viragem? Foi nos últimos 3, 4 anos em que... Quer dizer, eu não lhe chamo viragem porque... A minha pergunta não é inocente. Estancámos a hemorragia, mas ainda não conseguimos... A minha pergunta não é inocente. Havia um procurador e depois entrou uma procuradora. Sim, a viragem começa antes disso, mas, sejamos claros, há uma diferença entre a atual procuradora e o anterior. E havia um presidente do Supremo Tribunal de Justiça e depois... E há uma diferença até na tipologia de corrupção, porque eu acho que se fez algum trabalho, até em termos políticos e administrativos, para limpar a pequena corrupção, eventualmente para deixar espaço à grande. Ou seja, já não estamos propriamente a falar de funcionários numa repartição que recebem umas notas para porem um processo em cima da pilha ou em baixo, nem de polícias de trânsito, até porque muito o que foi feito de informatização de serviços nos últimos anos foi feito também com esse efeito de roubar algumas oportunidades para a corrupção, mas o que nós estamos a ver são grandes casos de corrupção, e até uma espécie de tipologia que nós chamamos de corrupção legal, ou seja, que não é sancionada no Código Penal, mas significa uma captura do Estado e das instituições do Estado, a começar pelas instituições políticas. Essa já lá íamos, que essa é muito mais dura e muito mais forte e profunda. Com poder desmesurado, sobretudo face aos outros cidadãos, que têm o poder de influenciar leis, que têm o poder de influenciar os reguladores, que têm o poder de fazer as regras à sua própria medida, e aí o impacto é brutal em termos económicos, porque criamos uma sociedade de incumbentes em que é preciso já estar no esquema, é preciso já ter a dimensão para ter amigos e políticos e ex-políticos nos conselhos de administração e, portanto, os novos investidores estão excluídos à partida, e tem um impacto, para além de económico, político, porque as pessoas deixam de confiar na democracia, e com razões para isso, e deixam de confiar no sistema político, e deixam de confiar, no limite, até na capacidade do sistema de se regenerar. Tenho muitos exemplos na cabeça, mas não deixo de lhe perguntar que exemplos é que dá. Em termos políticos, isto não é um fenómeno só português, basta olhar para as eleições que tivemos nos Estados Unidos com o Donald Trump, vamos ver isso provavelmente em França e eventualmente na Alemanha, com partidos extremistas a ganhar votos. Não, mas a nível interno, na criação dos tais incumbentes, em que setores? Nos setores energéticos, nos setores, aliás, os setores que têm também uma participação importante do Estado, quer como cliente, quer como regulador, a energia, o ambiente, a construção, quer dizer, basta ver os negócios que se têm feito de parcerias público-privadas nos últimos anos, que não deram propriamente lugar a grandes novos grupos, são os tais incumbentes, e são compromissos gigantescos que asfixiam até a própria capacidade de novo investimento do Estado português e que vão para as empresas do costume. Aquilo, aliás, uma democracia supostamente madura que tem um termo, que é o termo empresas do regime,
não é uma democracia saudável. E nós temos muitas empresas do Portanto, estamos a falar não da infração de leis, mas da alteração e influência do processo legislativo para produzir as leis que tornem legal essa corrupção moral do Estado. Exatamente, estamos a falar de corrupção moral do Estado. De uma lei distorcida, porque feita à partida não com o interesse comum como objetivo, mas com o objetivo de beneficiar e manter rendas, contratos e situações de privilégio para alguns grupos económicos. Com os pacotes legislativos preparados nos gabinetes de alguns advogados e a entrarem diretamente no Parlamento para serem aprovados assim. Exatamente, que são sempre a peça giratória. Aliás, é importante falarmos do peso do Estado, porque muito do que se fez nos últimos tempos, que foi tal que permitiu combater a pequena corrupção e facilitar a grande, foi informatizar serviços e criar eficiências na gestão dos serviços, o que foi positivo, e com isso começar a reduzir funcionários públicos. E reduzimos tantos funcionários públicos e o próprio peso e papel da administração pública que agora, supostamente, precisamos de escritórios de advogados para nos fazer a lei, porque já não há na administração pública, dizem eles. Isso corresponde a um determinado período da nossa história recente. Os escritórios de advogados tornam-se os facilitadores, os que abrem e fecham as portas para os seus clientes e para os seus amigos, quer servindo-os diretamente, quer servindo o Estado, já com uma visão para aquilo que vão poder rentabilizar depois nos seus clientes privados. Henrique Neto, igualmente pessimista? Bom, isso aqui, a corrupção não é um problema de pessimismo ou otimismo. Mas eu podemos ficar mais preferiria... pesarosos se verificarmos que ela é em vários níveis. Que estaria a tentar chegarmos à realidade ou meter as mãos na massa, como costuma dizer. Por exemplo, a corrupção legal, como foi dita, não é? Por exemplo, no BPN. Não há ninguém que não saiba que a administração e os administradores, e pelo menos um tinha sido ministro, compravam empresas falidas por 500 mil euros, vendiam ao banco por 10 milhões e ficavam com a diferença. Não há ninguém que não saiba que foi isso que foi feito. A isto chama-se um ato de gestão. A pessoa não percebeu que a empresa que comprou por 500 mil euros não valia 10 milhões. Não é? Podemos conceber isso. E, portanto, foi um ato de gestão ruinoso. Bom, casos desses existem, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, vinha nos jornais há 6, 7 anos, toda a gente leu que a Caixa Geral de Depósitos estava a emprestar dinheiro a várias entidades nacionais para comprarem ações do Milênio BCP para evitar a OPA da SONAI. Bom, toda a gente sabia que eles estavam a emprestar até um banco público, mas também o BES, também o próprio BCP, emprestaram dinheiro contra a garantia das próprias ações. Qualquer pessoa com o mínimo de experiência da vida, já nem é do sistema financeiro, sabe que ações é uma coisa que não pode garantir coisa nenhuma. Bom, sabia-se. Repare, agora, aparentemente, toda a gente está muito admirada com algo que vinha nos jornais. O que é que pode explicar isto? Bom, a minha explicação é muito simples. É que o sistema político está, pela ação e pela omissão, muito ligado à corrupção. E eu gostaria de fazer-lhe aqui, porque acho que a corrupção em Portugal neste momento é uma corrupção sistémica, faz parte do sistema. E eu faço-lhe aqui uma pequena história. Na fase inicial da nossa democracia, a corrupção começava com o financiamento dos partidos. Havia uma tradição de arranjar dinheiro para a oposição democrática antes do 25 de Abril e depois continuou esse hábito, ou essa tradição de arranjar dinheiro para poder financiar os partidos nascentes e crescentes. Bem, era uma pequena corrupção. Eram os funcionários do partido que iam arranjar dinheiro aqui ou acolá, os construtores civis aqui e acolá, às vezes ficavam com umas notas, esqueciam-se de entregar todo o dinheiro ao partido e tal. Era a pequena corrupção. Depois, mais tarde, digamos, esta era a fase assim, em que o Dr. Soares foi Primeiro-Ministro e tal. Depois, com a fase do professor Cavaco Silva e com a fase do Engenheiro Guterres, houve uma diversificação
das fontes da corrupção e dos beneficiários. Se me permite, era a fase em que 5 grandes construtoras do regime se encheram de faturas falsas para empolar custos, para fazer uma coisa que eu chamo o escurecimento do dinheiro, que era tirá-lo de lá de dentro, fazê-lo passar pelo escuro para depois aparecer do outro lado, sob a forma de pagamentos a muitas pessoas. Essa diversificação, digamos, já não era dinheiro para o partido, ainda que algum fosse para o partido, mas era dinheiro para aquelas entidades que inicialmente tinham arranjado dinheiro para o partido, mas que depois verificaram que era muito fácil, começaram a ter amigos, começaram a ter gente do partido e fora do partido, e empresas, e começou-se a mexer e muito mais dinheiro. Chegámos à terceira fase da corrupção em Portugal, foi a fase do engenheiro Sócrates, e aí foi a generalização da corrupção. Era mais sofisticada. Não creio que fosse mais sofisticada, generalizou-se. Era de tal maneira sofisticada não estou a falar dele que os projetos de sistema. parceria público-privada que se anunciou que estavam em investigação, ainda hoje não vi nenhum acusado, nem ninguém sequer detido por causa disso. Parece que aí já era uma fase tão superior, sofisticada que já continua a ser difícil. Pronto, mas repare, eu não acho mais sofisticado. Era mais volumes de dinheiro muito maiores e era já a promiscuidade entre a política e os negócios. Com a já havia outro das nível leis das parcerias e da engenharia financeira no Parlamento. Os exemplos são variadíssimos, os jornais diariamente nos contam isso, ainda que na época também contavam. Certo. Tudo aquilo que hoje foi publicado nos jornais, com dúvidas, como enfim, a própria Justiça, desde a Procuradoria-Geral da República, outros setores da Justiça, foram parte do sistema. Eu espero que essa fase seja ultrapassada. E chegámos à quarta fase, que me faz ser, apesar de tudo, um bocadinho otimista, que é a fase dos últimos 4 anos. O clima foi um pouco diferente. Do meu ponto de vista, já não pode ter havido culpas por omissão do sistema político, e certamente houve, mas já não eram tão evidentes ou não foram tão evidentes as culpas por ação. Enquanto na fase anterior a ação política era no sentido de favorecer, de dinamizar setores, até porque as pessoas já estavam a trabalhar em conjunto há muito tempo. A administração pública já tinha pessoas que tinham vindo da vida política e tinham sido nomeados por razões políticas, já lá estavam há bastante tempo. E, portanto, a máquina da corrupção já era sistémica. Nesta fase dos últimos 4 anos, a minha sensação, a minha convicção é de que não foi contrariado esse modelo. Por exemplo, não se promulgou nenhuma lei sobre o enriquecimento ilícito, que seria tentou legislar-se e foi tudo sistematicamente torpedeado para que não produzisse o resultado final. Foi por omissão, mas deixou de haver incentivos políticos para a corrupção. Há aqui um ponto muito concreto. E, ao mesmo tempo, a Justiça evoluiu, e o Procurador pode melhor que eu explicar isso. A Justiça tornou-se mais ativa e, porventura, um pouco mais livre para poder atuar, e tem-no feito. Mas há um ponto que eu gostaria de trazer a esta mesa, que é o seguinte: muita gente da banca, que ainda estão funcionários, ao nível de funcionários, nem sequer da estrutura, pessoas que continuam a trabalhar arduamente nos bancos, e que me dizem, muitos deles, vocês jornalistas deviam pedir para que se investigasse os acréscimos de património pessoal de muitos decisores de atribuição de crédito. E não só administradores, diretores e por aí fora, que nunca foi investigada, nem será investigada pelos vistos, não há vontade nenhuma, e que tiveram acréscimos de património brutal durante os últimos 10 a 15 anos. Repare nisto. E eu continuo a achar que, e agora o desafio... Não, mas deixe-me só, desculpe, se mexerem duas ou três coisas, descobrem logo muito para avançar. Falámos aqui da corrupção mais ou menos não ilegal.
a via do enriquecimento ilícito é a única forma de captar e de encontrar essa corrupção na origem do dinheiro. Porque é que tivemos 25 mil a 30 mil milhões de euros de imparidades reconhecidas nos bancos e um apoio do Estado de 14 mil milhões de euros, a última contagem, tira apoio direto, e quem decidiu fazer aqueles negócios ruinosos, que não foi só a baixa do valor dos ativos imobiliários por dificuldades de mercado e as dificuldades gerais da economia, houve muita perda de valor porque ele nunca o teve. Se não foi só em Portugal. Não, mas certo, mas eu estou a estrupar já da nossa discussão essas duas realidades, perda de valor de ativos imobiliários e impacto do andamento da economia em geral. Houve muitas decisões em que o colateral, o ativo subjacente, nunca valeu aquilo que se disse que valeu e foi concedido o crédito. E há muita gente que me continua a dizer que houve enriquecimento, quem concedeu o crédito, que recebeu uma porcentagem. Eu continuo a achar que... Recebesse ou não recebesse... É estranho, porque é que ninguém investiga? Deixe-me aí explicar o funcionamento da banca. A banca tem no topo os conselhos de crédito, em que estão os administradores que têm a ver com o crédito e os respectivos diretores. E chamo-lhe a atenção que não é humanamente possível levar todas as operações de crédito ao conselho de crédito. Por isso há a figura da descentralização e, portanto, há decisões que são tomadas abaixo do conselho de crédito e abaixo do nível da administração, pelos diretores. Exatamente. É evidente que hoje em dia a banca já faz uma coisa que esses diretores comerciais têm que ser checados também pela direção do risco e, portanto, o crédito nunca é dado só pela parte comercial, mesmo a níveis mais baixos, é dado também com um tipo de risco para contrabalançar isso e para tentar minimizar o problema. Depois chamo-lhe a atenção de outro problema. Foi particularmente evidente com a crise financeira, é que houve decisões que foram dadas na base das tais ações que o Henrique Neto falava que serviam de colateral. O problema é que ninguém pensava que as ações caíssem tanto como caíram. As ações caem por natureza. Chame-lhe a atenção do caso do BCP, que as ações chegaram a valer 5 euros. Lembro do tempo em que as ações do BCP valiam 5 euros e, portanto, aquilo na altura em que as decisões eram tomadas, uma ação de 5 euros era uma garantia forte. Depois, como sabe, as ações do BCP caíram a pique, posteriormente... Mas não será que as ações sobem e descem. Mas é que não é subir, descer de 5 para 4 ou para 3 e depois subir para 5. Foi uma queda dramática, extraordinária, e, portanto, há aqui também que chamar a atenção do seguinte. Nós, muitas vezes, temos que ver as decisões à luz da data em que foram tomadas. As decisões são datadas e não podemos vê-las na base do que aconteceu. Relatos, como fazem hoje, têm a ver com o recebimento de comissões pelo crédito concedido, que não tem a ver com isso, e que era em larga escala. Mas o funcionamento descentralizado do crédito da banca chama a atenção que essa suspeita não impende só sobre administradores, também pode impender sobre diretores. Eu tive cuidado de referir. E permita-me que diga outra coisa. Há outra variável que as pessoas aqui não falam, que a teoria da captura explica, é quando os agentes políticos são capturados pelos interesses económicos que deviam regular e deviam disciplinar. Isso está a passar na RTP2 um excelente documentário sobre as trafolhices que há nas energias renováveis da Dinamarca. E, portanto, se a Dinamarca, que aparece a priori como um país muito mais limpo e muito mais claro que o nosso, essas trafolhices, imagino que poderá acontecer no nosso... Poderá acontecer, isso, não. O que denunciamos aqui de quase todas as semanas. Isso é o chamado capitalismo de compadrio, em que, no fundo, não há uma concorrência sã entre os atores beneficiam de algum compadrio com os agentes políticos para tomar decisões a seu favor. Isso, se calhar, não se chama tecnicamente de corrupção, mas é um fenómeno que, em alguns setores, como do ambiente e das energias, porquê? Porque aí o Estado intervém quase discricionariamente na atribuição das licenças. Há aqui outra dimensão do problema que, se calhar, não se chama. As pessoas não chamam corrupção, mas também existe. Mas o que é que se chama querer fazer um gigantesco terminal de contentores no Barreiro, quando existe um Porto de Lisboa, um Porto de Setúbal desaproveitado e um Porto de Sintes que pode crescer, mas estão a brincar connosco? Isso é corrupção. Isso é distribuir dinheiro nos amigos, não. Isso é 500 milhões. O Porto do Barreiro é objetivamente corrupção. Não consigo perceber tecnicamente nem logisticamente. O Senado dos Engenheiros já chamou a atenção e sabe qual é o risco que há aí? É que isso será uma famosa parceria público-privada em que as receitas vão para o concessionário da utilização do terminal e depois os custos da dragagem, porque vai precisar de dragagem permanente, recai sobre os contribuintes. Não é preciso já nem é capitalismo de compadrio, isso é feudalismo. Temos um conjunto de senhores este terminal chama a atenção, a ideia vem do governo anterior, não é já deste, esta ideia já vem examinada
admirei muito Mas as as ideias que conduzem à corrupção não são de um governo. Não, mas é que são do regime. É como o novo aeroporto que continua a querer fazer um gigantesco, não é? Não, mas eu chamo a atenção que num governo cortou algumas coisas porque não havia dinheiro, restrições macroeconómicas ou porque macroeconómico não fazia sentido, e de um dia para o outro, no governo anterior, sai um terminal do Barreiro. Era na Trafaria. Sem perceber a história. Se me der licença, sim, mas com uma realidade. O engenheiro Amaral e eu próprio participámos num conselho consultivo do Ministério da Economia, onde foi apresentado o projeto do Barreiro. Quer o engenheiro Amaral, quer eu, quer outras pessoas, mês após mês, levantámos a questão. Que não fazia sentido. Não fazia sentido. E qual eram os objetivos? Agora o Governo acabou de anunciar 600 mil euros para o estudo. É o primeiro passo. Não conseguimos que nos explicassem para que aquilo servia. A ONG fez um manual de avaliação de grandes projetos de interesse público. Aliás, não inventámos a roda, inspirámos os manuais franceses e ingleses. E esse manual não foi seguido. Arriscamos aí todos presos, mas vamos impedir esse gigantesco ato de corrupção. Vamos em frente. Doutor António Ventinhas, em relação àquilo que me estava a dizer sobre as dificuldades ou as limitações que existem no Ministério Público, pelo que percebi, elas são cada vez mais, e algumas são discretas, mas que existem cada vez mais, porque há uma pressão para se limitar à autonomia, a verdadeira independência dos procuradores do Ministério Público. Existem aqui vários vetores que importa equacionar no combate à corrupção e à investigação da criminalidade em geral. Desde logo, é básico na justiça a questão dos recursos humanos. Quer ao nível dos procuradores, quer ao nível dos inspectores da Polícia Judiciária, que existe um déficit que é reconhecido publicamente. E, por exemplo, ao nível dos procuradores, o que é que nós verificamos neste momento? Verificamos que nos grandes julgamentos de corrupção temos um procurador sozinho, muitas das vezes no julgamento, e temos 15 ou 20 escritórios de advogados do outro lado a defender 15 ou 20 arguidos. Não estou a falar de 15 ou 20 advogados, estou a falar de 15 ou 20 escritórios. Não devia ser assim. Não devia ser assim. E quem é que tem a culpa de ser assim? Quem tem a culpa de ser assim é o poder político que não aloca os suficientes procuradores. Porque, por exemplo, esses procuradores, muitas das vezes, que estão nesses julgamentos, nem sequer têm sobre esse julgamento. Além desse, ainda têm outros julgamentos. E atrás daquele advogado que está lá a representar um arguido, está um escritório também. Ora, o Ministério Público está um procurador sozinho, que prepara os processos sozinhos, que não está acompanhado por ninguém, que tem que muitas vezes responder a 15 ou 20 recursos de todos os advogados que interpõem recurso, e que está ali, porque quando nesse processo deveriam, por regra, existir equipas, devia-se trabalhar a equipa, nós continuamos com uma estrutura que continua a trabalhar como há 30 anos atrás, em que há um procurador que vai fazer um julgamento. Mas está-me a dizer que o PSD, vamos pôr assim os nomes concretamente, o PSD, o CDS, o PS, que têm sido os partidos de poder, têm deliberadamente atribuído menos recursos aos procuradores ou nomeado menos procuradores para... Não existe no procuradores suficientes para fazer o combate à corrupção. Porque é assim, a corrupção teve uma evolução bastante grande em termos destes grandes processos. E, portanto, o tipo de corrupção que nós temos não é corrupção de corrupção, muitas das vezes. Qual é o tipo de investigação que existe, por exemplo, na corrupção do soldado que recebe uma gratificação, entre aspas, para não para não efetuar um auto? Praticamente é a prova testemunhal daquela pessoa, portanto não há grande prova. Uma grande corrupção implica circuitos, análise a documentação, a dados que são uma brutalidade, são terabytes de informação, a cooperação judiciária internacional, a peritos, portanto, a meios informáticos complexos. Recorrer a esses peritos independentes e o Ministério Público pagar recorrer, mas às vezes esse trabalho. Isso aí já é uma questão que... para se pagar. José Gomes Ferreira, deixe-me fazer uma pergunta como gestor aqui ao Chator, que eu nunca percebi na Justiça, porque é que vocês não aplicam a lei dos 80-20? O que é que eu dizer com isto? É que 20% dos casos a investigar dava 80% do tempo de cadeia. Não é preciso ir a todos os casos, porque o resto... E, portanto, com essa lei eram mais seletivos. Temos o princípio da legalidade. Disseram-me especialistas que isto noutros países é aplicado. Não. Tem outra legislação. Pois é uma questão de gestão. Não é só uma questão de meios. É uma questão de gestão dos meios. A lei dos 80-20 implicava que, em alguns casos, bastava
ir ajustar 20% dos casos para dar 80% de cada. Mas isto é uma pergunta eu posso explicar. E outra que devo dizer, que foi o caso do Madoff nos Estados Unidos. Também explica as duas. Vai-se ao pipeline e não segue a lógica do primeiro que entra no pipeline dos processos, é o primeiro a ser analisado. No caso do Madoff, foram lá dentro dos pipelines que havia em processo de justiça, sacaram o Madoff e condenaram a 3 meses. Isso foi importante porquê? Porque o Madoff era emblemático para a sociedade e a justiça teve a oportunidade de mostrar serviço e eu mostrar serviço dissuadiu outros de fazerem o mesmo. São dois desafios. São casos de gestão, como gestor, eu tendo a perceber isto e achar que isto devia ser assim, isto minimizava a dificuldade de meios. São dois desafios. É duas perguntas objetivas que eu lhe faço. Eu posso responder rapidamente a estas perguntas que são relativamente simples. Relativamente simples por esta razão. Existem 2 grandes sistemas a nível mundial, simplificando, até para os espectadores perceberem lá em casa, que é o sistema em que existe o princípio da legalidade, predomina o princípio da legalidade, e outro sistema em que predomina o princípio da oportunidade. O que é que isto quer dizer? Num sistema de princípio de legalidade, todas as denúncias têm que ser investigadas, por mais insignificante que seja, desde a ameaça do vizinho, de um vizinho ao outro, à pequena injúria, tudo o resto. Este é o nosso sistema. Este é o nosso sistema. E porquê é que não se muda? Essa é a pergunta. Agora a questão é a seguinte. No princípio da oportunidade, existe uma seleção de casos. Por exemplo, nos Estados Unidos há o sistema do princípio da oportunidade. Na Holanda há o sistema do princípio da oportunidade. Eu, por exemplo, falava com uma procuradora holandesa e dizia-lhe assim, então, mas como é que é o vosso sistema? E nós temos nós investigamos tudo. E ele ficou boquiaberto a olhar para mim e disse, vocês são ricos? Então vocês conseguem investigar tudo? É questão de mais. E com esta lógica não então não defende o princípio. Não, mas a questão do princípio da legalidade, mas eu vou agora transmitir aqui rapidamente, que é o seguinte, não, é que o princípio da legalidade, se nós já somos altamente suspeitos, muitas vezes com o sistema de justiça, porque achamos que não foi aberto o inquérito deste inquérito ou o outro, com um princípio de legalidade em que se deve abrir, então com um princípio de oportunidade em que existe muito maior discricionariedade de abrir os processos, o grau de suspeição sobre a justiça numa sociedade extremamente desconfiada como a nossa seria ainda muito mais complicado. Mas dizer que iam acusar os procuradores do Ministério Público de estar a utilizar um filtro político, um filtro de amiguismo, exatamente. E dizíamos logo que era uma corrupção. Quanto à questão do processo de Madoff, eu também vou ser muito rápido, que é o seguinte. Existe um mito em Portugal que o processo de Madoff demorou 3 meses, 6 meses. Não, isso não é verdade. Demorou mais. Isso não é verdade. O que acontece nos Estados Unidos é muito simples. Nos Estados Unidos, portanto, não existe um inquérito formal como em Portugal. Ou seja, o que nos Estados Unidos acontece é há uma acusação que é formulada com as provas todas. E não existe um inquérito formal como o nosso. Portanto, quando aparece portanto, a acusação com todas as provas, muitas vezes tem 6 ou 7 ou 8 anos por trás da investigação. O que é que nem os advogados têm acesso ao processo? Nem existe um processo formal com as garantias todas como existe em Portugal. Acho que a acusação teve 6 páginas só. Portanto, a acusação também. Mas depois também... Mas aquilo também funciona com negociação de penas. Que funciona com negociação de penas. Com os bancos é todos os dias. Mas a negociação de penas... O de hoje é o Deutsche Bank, a negociar a redução dos 14 Mas a negociação de penas nos Estados Unidos tem outra vertente. Por exemplo, é que nos Estados Unidos podemos começar, os procuradores podem começar a negociar, em alguns casos, com a pena de morte. Olha, o senhor pode logo estar aqui ter pena de morte. Olha, está suspeito de um crime de homicídio, 20 anos. Eu se calhar não podia... Isso é um exemplo extremo. Mas é um extremo. Mas eu estou a dizer que as negociações... Isso. Exatamente. Mas a negociação, se houver uma assunção de culpa, portanto, há uma negociação da pena. Nós, na Europa, não temos tanto esse sistema da negociação de penas. Estamos com muito pouco tempo. Eu vou-lhe perguntar de várias limitações que sei que existem e que são vossa preocupação, que é o poder de inspeção do Conselho Superior do Ministério Público, tem poder de disciplinar, inspecionar, transferir, colocar e avaliar. O Procurador. O Procurador pode se sentir limitado, certo? Sim, existe o Conselho Superior do Ministério Público tem esses poderes. É bom que o Conselho tenha esses poderes nesse aspecto, em termos de e não os superiores hierárquicos. Portanto, é um órgão mais alargado. Sim. Agora, o que se pode discutir é a própria composição dos Conselhos Superiores do Ministério Público e que é lá colocado. Porque todos nós sabemos... Critério político? Há elementos que são colocados eleitos na Assembleia da República. Mas há muitos, eu posso dizer aqui, que ao longo da história tem-se verificado que muitos dos advogados que defendem os arguidos mais importantes da criminalidade económica e financeira passaram pelos Conselhos Superiores. E são esses Conselhos que notam os magistrados,
permite a colocação dos magistrados e que permite as promoções dos magistrados. E os advogados dos a serem arguidos, retirados de processos importantes. os advogados dos arguidos, alguns advogados de arguidos importantes, estão nos conselhos superiores e muitas vezes interferem e têm possibilidade de interferir em notas e promoções de magistrados e em processos disciplinares de magistrados. E alguns desses advogados também estão em júris do Supremo Tribunal de Justiça e também podem escolher os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Exemplos? Eu não vou concretizar nomes, uma pequena investigação jornalística chegará rapidamente a vários nomes de situações que ocorreram. Não é segredo. Certo, mas isso é uma limitação muito grande que continua a existir e que condiciona o trabalho dos procuradores. Pode condicionar. Pelo menos. Quer dizer, a avaliação deles não é neutra, pelo que eu percebi. Claro que não. A avaliação deles não é neutra. Porque, tanto para mais que muitas das vezes são colocados nos Conselhos Superiores com missões bem específicas. Mas o Conselho Superior do Ministério Público está politizado? Por natureza, é um órgão político. Tem nomeações de 2 elementos pela Sra. Ministra da Justiça e tem 5 pelo Parlamento. Os 5 do Parlamento necessariamente são politizados. Portanto, existem recomendações internacionais que dizem que até deve haver uma maioria de magistrados nesse aspecto para evitar uma politização, portanto, da Justiça. E, portanto, já houve politizações da Justiça ou há neste momento, por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura, linhas de processos? Não, em termos de linhas gerais, algumas decisões do Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura condicionam a atividade em concreto dos procuradores e dos juízes. Está a fazer essa denúncia e vai continuar a fazê-la, erguer a voz bem alto? O sindicato já tem feito vários comunicados em que há decisões em concreto. Por exemplo, quando o Conselho Superior do Ministério Público decide que extingue praticamente, entre aspas, a especialização da investigação criminal em todo o país, com exceção dos diabos de Lisboa, Porto, Coimbra e, portanto, alguns centrais, porque não existem meios. Quando toma esta opção estratégica porque não existem recursos e diz os magistrados que estavam só afetos à investigação criminal, agora também vão ter que estar afetos à investigação criminal e a fazer julgamentos. Ou seja, deixam de estar especializados, podem deixar de estar especializados na investigação criminal. Quando o Conselho faz isso, também por causa da falta de procuradores, que lá está, mais uma vez, devido à falta de procuradores, também outro condicionamento político, está a condicionar também o trabalho dos procuradores. Portanto, existe aqui um condicionamento dessas atividades que muitas vezes, digamos, a montante tem outro condicionamento político que é a não alocação de meios de procuradores. A autonomia e a limitação está a aumentar, portanto, a restrição à autonomia e a limitação da atuação dos procuradores do Ministério Público está a apertar neste momento? Está. Neste momento está a apertar. Quem é o culpado? Porque é assim, eu não posso identificar um só culpado. Existem vários culpados. E, desde logo, há um bloco central de interesses que lhe interessa este sistema. Interessa-lhe o Ministério Público domesticado, ou seja, em que cada magistrado autonomamente considerado faça parte de uma grande cadeia em que obedece cegamente e hierarquicamente ao topo. Porquê? Bloco central de interesses em termos políticos, partidários? Exato. Estamos a falar dos 3 grandes partidos, PS, PSD e CDS. Interessa-lhes isso? Interessa. Como é evidente. Interessa porquê? Porque mais cedo ou mais tarde irá nomear um Procurador-Geral da República muitas das vezes. E se está a ser feito um caminho, ao longo de anos, fala-se nesse caminho, que se conseguir centralizar cada vez mais o poder num Procurador-Geral da República, tendo em conta que a nomeação do Procurador-Geral da República é uma nomeação essencialmente com um crivo político, podemos chegar a uma situação, não é neste momento, nem temos É com esta Procuradora que estão a avançar muitos processos de uma forma Está, mas eu não estou a falar relativamente a esta Procuradora, porque é assim... Foi nomeada politicamente. Foi nomeada politicamente, mas não é isso. São todos? São todos. Mas a questão não é essa. Não há volta a dar nesse aspecto. A questão não é essa. A questão é que, neste momento, existem freios e contrapesos relativamente à atuação, mesmo que tivesse um Procurador-Geral que tivesse as piores intenções deste mundo, existem freios e contrapesos. Ainda bem, não. Existem freios e contrapesos. Mas esses freios e contrapesos... No período de 2005 a 2011 não havia freios e contrapesos. Não, era tudo a carregar no acelerador. Havia alguns processos dos submarinos, eu não sei se os freios e contrapesos conseguiram funcionar, porque eu acho que o processo dos submarinos é um caso exemplar, para o pior possível, da maneira como não se pode gerir um processo. E aí foi o Ministério Público que largou a bola, deliberadamente ou não, quer dizer, eu acho que isso na cúpula do Ministério Público, portanto, o Procurador Pinto Monteiro.
Eu acho que levou muitas bolas. O procurador Pedro Monteiro e o Dr. Noronha de Nascimento apareceram na apresentação de um livro que todos sabemos. Há aqui questões cruciais. Isso quer dizer muita coisa sobre como funciona a justiça. Claro, e isso tem que ser discutido e tem que ser discutido para além das reuniões à porta fechada desse bloco central de interesse. Ou seja, claro. A discussão tem que se alargar. Aqui um ponto. E depois há outra dimensão, porque se nós ficamos à espera que seja o Ministério Público a fazer tudo, não há hipótese. E, portanto, a dimensão política de combate à corrupção, de prevenção, tem que funcionar. E não está a funcionar. E também lhe dou 2 exemplos. Um caso paradigmático, que foi o da Parque Escolar. A maneira como se gastaram rios de dinheiro em escolas. Foi uma festa. Foi uma festa. Uma festa, disse uma célebre ministra. Estava tão bem premeditado, porque eram escolas. Quem é que é contra fazer-se escolas? Então faziam-se aqueles festivais. Mas escolas luxuosas, parece com materiais luxuosos. Mas os materiais luxuosos, eu gostava que isso fosse visto. Não temos tempo. No caso, o meu liceu Camões não foi. E a outra questão, o outro exemplo, se quiserem, é a questão das declarações patrimoniais. Cada vez que se legisla, supostamente para melhorar os controlos, alargam-se coisas como as declarações patrimoniais, que abrangem, salvo erro, 17 mil pessoas. E que depois são arquivadas no Tribunal Constitucional, que não tem a menor capacidade de as verificar. Tivemos esta festa com a Caixa Geral de Depósitos, toda esta questão das declarações patrimoniais. O mais irónico é que se eles tivessem sossegadamente entregue as declarações patrimoniais, ninguém as verificava. António Ventinhas, 10 segundos para terminar. Não temos mais 10 segundos. O que eu estava a referir há bocado é o seguinte. Muitas das vezes tende-se a ver o problema agora, se existe o problema agora. Como na nossa ótica o que devemos ver é o problema daqui a 2 ou 3 anos. Ou seja, porque estas coisas começam a ser preparadas, não é para agora, não é para este Procurador Geral. Tem para o próximo debate. Não é para este Procurador Geral, é para daqui a 2 ou 3 anos. Daqui a 2 ou 3 anos temos outro Procurador Geral. E, portanto, começam-se a preparar as coisas. Então é melhor acelerar as investigações agora porque temos o pior. Bem, meus caros, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-los. Até para a semana. Tenham uma boa semana. Muito obrigado pela sua atenção. Este programa é patrocinado por Vaz Constrói. Olá, vamos falar de seguros? Ok, já sabe que na OK Teleseguros tem sempre uma solução para si. Seja carro, casa, saúde ou até viagem. O que ainda não sabe é que quanto mais seguros subscrever, mais ganha. Como? Por cada novo seguro, recebe 20% do prémio na primeira anuidade, em pontos, que pode trocar por estadias, viagens, smartphones. Ligue, vá às nossas lojas ou, mais simples ainda, a ok.pt. OK Teleseguros, um pouco mais à frente. Não criámos um whisky irlandês qualquer. Criámos Bushmills. Aqui está a Joana, que está satisfeitíssima com a televisão da nós. Oh, coisinha boa. Um presentinho. Meias? Não, frio. É um fim de semana. Morno. De filmes e séries. Quente. É o N-Play. Escaldar! Este Natal damos mais de nós. Aos nossos clientes damos o N-Play para verem no fim de semana de Natal. Se bem que um fim de semana também não era mau. Não, vocês dois, nas montanhas. Eu fico com o cão. Há mais em nós. Este Natal, quando desembrulhares os teus presentes, faz a ti mesmo esta pergunta. Preferia beirão? Se preferias, não tires a etiqueta. Faz a cara que tens a fazer e depois vai a preferiabeirão.pt, onde podes trocar o teu presente por uma garrafa de licor beirão. Enquanto os teus presentes são entregues a quem realmente precisa deles.
Até lá, pelo sim, pelo não, oferece Beirão. Olá, vamos falar de seguros? Ok, já sabe que na OK Teleseguros tem sempre uma solução para si. Seja carro, casa, saúde ou até viagem. O que ainda não sabe é que quanto mais seguros subscrever, mais ganha. Como? Por cada novo seguro, recebe 20% do prémio na primeira anuidade, em pontos, que pode trocar por estadias, viagens, smartphones. Ligue, vá às nossas lojas ou, mais simples ainda, a ok.pt. OK Teleseguros, um pouco mais à frente. As dores musculares são muito comuns. O nosso desafio tem sido combatê-las sem medicamentos. Conseguimos vencê-las com ThermaCare. O segredo está na sua tecnologia. As células patenteadas de ThermaCare libertam calor terapêutico, que rapidamente alcança os 40 graus. Aumenta a circulação sanguínea e penetra profundamente, libertando-o da dor. Sem medicamentos. Esta é a verdadeira vitória. ThermaCare. O calor que destrói a dor. Personalize o whisky preferido dos escoceses com o seu nome e crie o presente ideal para este Natal. Relógios Gant. Os sabores da tradição. O sorriso das crianças e as prendas tão esperadas. O melhor do Natal está à sua espera no Intermarché. Natal cá dos nossos é assim há 25 anos. Ora, cá está o Tiago. Está completamente vidrado na app Nós TV. Fica horas na rua a ver televisão. Tiago, um presente só para ti. Mais televisão? E sem gastar net. Este Natal, damos mais nós. Aos nossos clientes damos a app Nós TV, sem gastar net. Mas olha, liga aos teus pais, eles já estão preocupados. Há mais em nós. Não criamos um whisky irlandês qualquer, criamos Bushmills. Os clássicos dos Death Combo, revisitados por gente de má fama. Novo disco, já na rua. Para acabar o ano com má fama. Pizzi, bem chegado, Pizzi, Sálvio, Pizzi, bem chegado para marcar, tirou o gol! Torna-te um dos nossos. Faz-te sócio por 20 euros e tens 24 euros de cotas. Este Natal, quando desembrulhares os teus presentes, faz a ti mesmo esta pergunta. Preferia Beirão? Se preferias, não tires a etiqueta. Faz a cara que tens a fazer e depois vai a preferiabeirão.pt, onde podes trocar o teu presente por uma garrafa de licor Beirão. Enquanto os teus presentes são entregues a quem realmente precisa deles. Até lá, pelo sim, pelo não, oferece Beirão. A Vorten está de volta com o código da A20 e assim, como mais uma vez, associa-se a esta causa. Este ano a nossa missão é apoiar o projeto UMAD da Fundação do Gil, as Unidades Móveis de Apoio Domiciliário. Para ajudar, já sabe, só tem que passar o código da A20 no final das suas compras nas lojas Vorten ou em vorten.pt. Pode contribuir com 20 cêntimos ou com múltiplos de 20. E porque o Natal é das crianças, a Vorten vai doar mais 20% em cima do total angariado. Não se esqueça, passe o código da A20 e sempre que ouvir este som, está a encher estes corações de esperança. Aqui só estão os melhores. Restaurantes e hotéis. Os mais conceituados, os mais premiados, já não estão só no guia anual do Jornal Expresso.
Boa cama, boa mesa. Aqui, na SIC Notícias. Programa patrocinado por Nissan Qashqai. E se a realidade fosse a mais emocionante das sensações? Experimente o novo SUV Peugeot 3008 e descubra o seu inovador iCockpit.